mim. Vamos dar continuidade na nossa aula. E agora nós vamos falar sobre o gênero clássico drama, ok? Antes de qualquer coisa, eu queria falar que eu estou com saudade de vocês. Eu sei que eu já falei isso hoje, mas eu estou com saudade de vocês e eu espero que vocês estejam morrendo de saudade de mim. Troquei de blusinha pra fazer de conta que eu gravei isso em outro dia, tá bom? E pra fazer de conta que eu gravei isso em outro dia, que eu tomei banho, que eu fiz outra maquiagem, entendeu? Sabe como é que é, né? A gente que é professora blogueira, né? Então a gente precisa criar essa impressão. Mas bora lá, pessoas. Seguinte, quando a gente fala de gênero dramático, eu sei que vocês, adolescentes, pensam que a gente tá falando de oh, meu Deus, que drama! E quando a gente tá falando de gênero dramático, a gente não está falando de oh, meu Deus, que drama! A gente está falando do gênero de representação teatral. Quando nós estamos falando do gênero dramático, nós estamos falando de um gênero textual que é feito desde a sua essência para ser representado. É um gênero que não tem voz de um narrador, mas que as personagens, elas que entram em cena e apresentam a história. Hoje em dia, nós conhecemos o gênero dramático. A gente, na realidade, o nosso principal passatempo está em assistir o gênero dramático. Ou vai falar que vocês aí na quarentena, ou em todos os tempos, ótima professora de português. Mas em todo o tempo livre de vocês não estão aí assistindo séries, novelas, filmes, né? As séries, as novelas e os filmes nada mais são do que herdeiros do gênero dramático. Por quê, criaturas? Por quê, meus cabeçudos lindos? Porque no gênero dramático nós temos uma ação sendo representada. Então nós temos uma história sendo contada. E essa história é contada não através de um narrador, como no romance comum, mas através da ação sendo representada pelas personagens. Ok, criaturas? Toda vez que a gente estiver pensando em gênero dramático, é interessante que a gente pense em uma história sendo contada em um tempo. Ok? A gente já conversou sobre tempo, que pode ser cronológico ou psicológico. Essa história é contada em um espaço, que a gente também já conversou sobre isso, ok? E essa história também é contada pensando em uma relação de causa e consequência, certinho? Quando a gente pensa lá de onde surgiu o gênero dramático, e sim, para a gente poder estudar a literatura, nós precisamos entender o contexto histórico de onde ela surgiu. Por que essa galera escrevia desse jeito? Nós temos duas grandes hipóteses. A primeira hipótese de onde surgiu o gênero dramático é que, em alguns rituais místicos, em alguns rituais místicos havia representação, havia algumas apresentações de dança, de teatro, e daí que veio o gênero dramático. A outra grande vertente defende que o gênero dramático veio de grandes festas em homenagem ao rei Dionísio. Que rei, gente? Ao deus Dionísio. O deus Dionísio, ele é o deus do vinho, lá da Grécia Antiga. Vocês entenderam? O que, na realidade, a gente tem de comprovado, por assim dizer, é que o gênero dramático, o drama, ele alcançou grande popularidade entre os gregos, tanto é que se construíram grandes salões para que fossem representadas as grandes peças teatrais da época. Olha só que grandes exemplos nós temos, olha que coisas maravilhosas. Salões esses que hoje em dia ainda resistem com a força do tempo. Só para vocês terem uma noção, grandes
obras que foram escritas lá naquela época da Grécia Antiga continuam resistindo e são presentes no nosso dia a dia. Um grande exemplo é Édipo Rei, que vocês, se procurarem bem, tem de exemplo na apostila de vocês na página... E agora, José? Peraí que eu vou pesquisar, tá? Eu sou uma pessoa que pesquisa. 35, olha só como é que eu sou uma professora informada. Mas se vocês pesquisarem na página 35 da apostila de vocês, e o meu nariz não me deixa em paz, é só porque agora a gente não pode pôr a mão no rosto, né? Olho, nariz e boca, o meu nariz não me deixa em paz. É por isso que eu tenho álcool em gel aqui, ó, à disposição, porque aí, ó, eu posso ficar limpando a minha mão enquanto eu coço meu nariz, que aliás nunca me deu problema, mas que agora tá dominado pelo espírito da ragatanga, entenderam? Mas não só os salões que foram construídos para a encenação dessas peças, bem como algumas peças resistiram através dos tempos e chegaram até a nossa atualidade. Certinho, criaturas? Ok? Só que mesmo lá naquela época, o drama já sofreu duas grandes subdivisões. A primeira delas, a tragédia, e a segunda dela, a comédia. Hoje em dia, nós sabemos que o drama, de forma geral, sofreu trilhões de subdivisões. Por quê? Quando a gente vai procurar um filme para assistir, nós temos lá romance, terror, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, tipo assim, são trilhões de escolhas dentro do gênero drama, dentro do gênero para ser dramatizado, correto? Mas lá na Grécia Antiga, ele sofreu duas grandes subdivisões. Quando nós estamos falando da tragédia, que era considerado um gênero mais digno, por assim dizer, nós temos pessoas, às vezes semideuses, mas geralmente eram pessoas nobres, pessoas com sentimentos nobres. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Tá? Então nós temos ou semideuses ou pessoas nobres que vivem situações cotidianas, mas essas situações cotidianas, apesar de imitarem a realidade, então a tragédia é um gênero de mímese. Eu já falei sobre esse termo mímese para vocês, né, gente? Mímese é aquilo que imita a realidade. Então, apesar desses temas serem mais cotidianos, essas personagens, elas vivem paixões, elas sofrem por conflitos e todas essas paixões e esses conflitos são geradas pelas suas próprias ações. Vocês estão entendendo? Então, na tragédia, nós temos grandes reflexões, e aí é o grande X da questão, e essas reflexões são levadas, né? Elas são causadas pelas próprias ações das personagens. Vocês entenderam? Por isso que a tragédia é um gênero mais nobre, por assim dizer, porque ele leva, através da mímese, a uma reflexão sobre como é que eu explico isso melhor? Sobre as atitudes humanas. Vocês entenderam? Tá claro isso que eu tô falando ou tá muito viajado na maionese? Uma boa forma da gente explicar como que essas reflexões dos espectadores, né, da gente que tá assistindo, como é que ela acontece, é a gente pensar em 3 palavrinhas, tá? E eu vou listar para vocês essas 3 palavrinhas. Compaixão, temor e catarse. Quando a gente assiste um filme, e aí agora eu quero que a gente volte aqui pro presente. Quando a gente assiste um filme e a gente se emociona com a história, a gente coloca a empatia nossa, né? Essa característica nossa do ser humano em ação, não é isso que a gente faz? Essa empatia nada mais é do que a
compaixão. Ou seja, a gente se coloca no lugar da personagem. Então, quando a gente chora junto com uma personagem, sofre junto com uma personagem, é porque a gente tá vivendo vivendo um sentimento de compaixão. Então, quando é tipo rei, né? Eu falo muito né? Quando Édipo Rei se apaixona por Jocasta, que depois a gente fica sabendo que é a mãe dele, a gente sofre junto por ele, porque ele foi sim vítima da maldição que foi predita quando ele nasceu. Vocês entenderam? Outro fator que é muito importante de por que a tragédia mexe tanto com o espectador é o temor. Porque a gente sabe que aquilo pode acontecer. A gente vê aquilo acontecendo, mas a gente continua assistindo. Sabe num filme de terror, quando a gente tá vendo que o cara tá andando pela floresta sozinho e que ele vai morrer ali na frente, e a gente até fala assim, cara, por que você tá fazendo isso? E ele continua fazendo aquilo? Então, o temor funciona dessa forma. A gente vê a história se encaminhando para aquilo, mas a gente não consegue se desligar. É o temor pelo que está acontecendo e, ao mesmo tempo, é o temor de que a gente passe pela mesma situação. Então, se eu tô assistindo um filme em que a pessoa se envolve num assalto ou começa a consumir drogas e a gente vê a pessoa desvirtuando a vida dela, a gente sente medo de fazer a mesma coisa. Então, a gente sente temor por aquilo. Vocês estão entendendo? O terceiro item, e tão importante, é a catarse. A catarse é entregar-se-á. Um sentimento catártico é quando a gente se desliga da nossa realidade e se entrega totalmente à história. Quantas vezes vocês pegaram para assistir um filme ou uma série e chegaram e falaram assim, nossa, eu assisti a temporada inteira num dia. Nossa, eu esqueci, eu nem vi que o tempo passou. Isso porque a catarse aconteceu. Você se esqueceu da sua realidade e entrou totalmente na realidade da história. Então a tragédia, ela se utiliza desses 3 itens para fazer com que os espectadores se esqueçam quem eles são e entrem completamente no gênero tragédia. Vocês entenderam? Ok? O segundo desdobramento do gênero drama é a comédia. E hoje em dia, quando a gente pensa em comédia, a gente pensa obrigatoriamente em fazer humor. Mas a comédia da Grécia Antiga não tem obrigatoriedade nenhuma, ou melhor, tem pouca ligação com o fazer humor. A comédia da Grécia Antiga, na realidade, ela fala de tipos comuns. Quando a gente está falando da comédia, nós estamos falando de descrição de atos cotidianos e de pessoas comuns. Vocês estão entendendo? Então a gente vai ter um texto mais leve, um texto com descrições mais cotidianas e um texto que não leve a grandes reflexões, tal como a tragédia. Vocês entenderam como é que não é difícil fazer essa diferenciação? Enquanto na tragédia a gente se aprofunda para as grandes questões, para as grandes perguntas da humanidade, na tragédia nós teremos apenas análise, um teatro de costumes, uma história de costumes, algo bem mais leve, algo bem mais tranquilo. Ok? Vocês estão entendendo? Deixa eu olhar pra cara de vocês e ver se vocês estão entendendo. Acho que vocês estão entendendo, hein? Mas não se esqueçam, anotem todas as dúvidas para o fim do vídeo vocês me passarem. Certinho? E finalizando já, e sim, essa matéria é curtinha, eu gostaria que vocês lembrassem que o gênero dramático não está presente, tipo, só lá na Grécia Antiga e agora na nossa atualidade. O gênero dramático, ele perpassou pela história da humanidade, ele acompanhou a evolução humana. Então, se a gente for pensar na Idade Média, que a gente vai estudar daqui a pouquinho, a nossa próxima matéria, o teatro, o gênero dramático, esteve presente nas farsas e nos autos do Gil Vicente. Depois, quando a gente encaminha mais um pouquinho,
o gênero dramático começa a aparecer já nos textos de catequização dos índios, aqui já no Brasil. Conforme a gente vai andando mais, o gênero dramático aparece já no século XIX ou até no século XX, quando a gente tem Nelson Rodrigues revolucionando o gênero teatral. Eu comentei com vocês sobre essa peça, Vestido de Noiva, vocês lembram disso? E aí até que a gente chega às novelas brasileiras e aos filmes e séries que tanto alegram a nossa vida. Ok, criaturas? Alguma dúvida? Espero que vocês tenham gostado, porque eu realmente fiz com muito carinho. Não se esqueçam que a gente tem até cenário de blogueira, ok? Qualquer dúvida me avisem. Nós teremos lista de exercício. Eu vou passar para vocês durante a aula. E é isso. Beijão no fundo do coração.